para de ficar fazendo a gente se sentir culpado. Estamos na festa de inauguração da casa da sua irmã. Nem tudo gira em torno dos problemas do seu filho. Essa foi a resposta da minha mãe naquela tarde, justamente quando meu filho de 9 anos tocou o sino que marcava o fim do tratamento. Ele mesmo tinha feito a placa, usando uma caneta azul. Nela estava escrito: "Eu venci, vó. Você vem?" Meu pai completou a mensagem: "Ele está vivo." Isso já é mais do que algumas crianças conseguem. O que mais você quer da gente? Eu respondi com uma única palavra: entendido. O que eles não sabiam era que, às 9 da noite daquele mesmo dia, uma segunda foto chegaria ao grupo da família. Uma foto que minha mãe jamais imaginaria que sairia daquela festa. E, pela primeira vez em 40 anos, eu não iria mais proteger a versão dela sobre aquela história. Meu nome é Beth Thomas. Tenho 40 anos. Se você está acompanhando essa história, agora vou voltar para a manhã em que aquele sino tocou. O sino do Riverside Children's Hospital é uma pequena peça de latão presa à parede, perto da área onde ficam as bolsas de infusão. Ele tem um cordão que uma criança mal consegue alcançar. Ethan ficou olhando para aquele sino durante 11 meses. Certa vez, no verão, ele me perguntou se as crianças que tocavam o sino algum dia voltavam. Eu disse que algumas voltavam para visitar o hospital e dar um oi. Ele ficou pensando por alguns segundos e então disse que queria ser uma dessas crianças que voltavam só para dar oi. Esse era o plano. Vencer. Tocar o sino. Depois voltar para acenar para as enfermeiras, que durante todo aquele tempo tinham se tornado mais próximo de uma família que nós tínhamos por perto. A última sessão de infusão caiu em um sábado. A clínica mantinha atendimento aos fins de semana para alguns pacientes em manutenção, e o nosso tratamento tinha passado para os sábados durante o inverno. Foi assim que a manhã mais importante da vida do meu filho acabou dividindo espaço no calendário com a festa de inauguração da casa da minha irmã. Ethan acordou antes de mim. Quando saí da pequena poltrona dobrável onde eu tinha dormido mais vezes do que conseguia contar, ele já estava vestido. Sentado na beirada da cama, segurava a placa no colo e passava o dedo sobre as letras, como se estivesse conferindo se tinha escrito tudo certo. A placa dizia: "Eu venci." "Vó, você vem?" As letras azuis eram tortas e maiúsculas. No canto havia uma estrelinha dourada que ele tinha tirado de um quadro de recompensas do 3º mês de tratamento. Ele tinha feito aquela placa na noite anterior, enquanto eu fingia estar lendo. Não me perguntou como se escrevia venci. Perguntou como se escrevia vem. E eu deveria ter percebido alguma coisa naquele momento, mas não percebi. Apenas soletrai a palavra para ele. Tem uma coisa importante que você precisa entender sobre o meu filho. Ethan é quieto. Em vez de falar, ele desenha. Quando as enfermeiras perguntavam de 1 a 10 quanto estava doendo, ele desenhava um rostinho em vez de dizer um número. Para ele, falar um número parecia estar reclamando, e ele não gostava de reclamar. Durante 11 meses, ele foi a pessoa menos dramática em todos os lugares por onde passou, mesmo quando estava cercado de adultos. E aquele menino, que nunca pedia nada, tinha feito uma placa para perguntar alguma coisa à própria avó. "Posso tocar 2 vezes?" ele perguntou à enfermeira quando ela desenrolou o cordão e colocou a ponta na mão dele. "Você pode tocar quantas vezes quiser, campeão," ela disse. Ethan puxou o cordão com força uma vez, e o som ecoou pelo corredor inteiro. Depois olhou para mim, só para ter certeza de que eu tinha visto, e tocou de novo, dessa vez mais de leve, como se aquele segundo toque fosse só nosso. As enfermeiras começaram a bater palmas. Um pai que estava em outra ala também aplaudiu. Até uma mulher que eu nunca tinha visto deixou escapar algumas lágrimas. Naquele lugar, era assim. Você acabava chorando por uma criança que nem era sua. Minha mãe não estava lá. Meu pai também não. Em 11 meses de tratamento, nenhum dos dois tinha atravessado aquelas portas uma única vez. Eu já tinha parado de esperar que aparecessem, mas Ethan ainda esperava. Ele levou a placa até o carro com o maior cuidado, como se fosse feita de vidro. Chegamos em casa pouco depois do meio-dia. Preparei um sanduíche de queijo na frigideira para ele, porque durante todo o tratamento aquela tinha sido a única comida que nunca fazia seu estômago revirar. Enquanto o sanduíche estava no fogo, ele ficou ao meu lado segurando o celular e a placa.
Então disse: Manda agora, mãe. Ele sabia da festa. Todo mundo sabia. Minha irmã Ritter tinha comprado uma casa em Dublin, a cerca de 35 minutos do nosso apartamento, e a festa de inauguração estava marcada no calendário da família havia semanas. Começaria como uma recepção durante a tarde e depois viraria um jantar mais reservado, só para os familiares e amigos mais próximos. Meus pais falavam daquela festa do mesmo jeito que costumavam falar de qualquer coisa que Ritter fazia, como se fosse um acontecimento histórico. Eu sabia havia semanas que os dois compromissos poderiam cair no mesmo dia. Mas ficava repetindo para mim mesma que isso não importava. Ethan tocaria o sino de manhã. À noite, eles poderiam comemorar com Ritter. Um sábado tinha espaço para as duas coisas. Então, pouco depois da 1 da tarde, tirei uma foto do meu filho na cozinha, segurando a placa. A estrelinha dourada refletia a luz que entrava pela janela. Enviei a foto no grupo da família e escrevi uma mensagem simples, tentando não pressionar ninguém. Ele conseguiu. Foi a última sessão. Ele quer saber se vocês vêm. Os 3 pontinhos apareceram na tela. Depois sumiram. Alguns segundos depois, apareceram novamente. Eu quero ser sincera sobre o que esperava naquele momento, porque acho que essa é a parte que as pessoas costumam esquecer quando contam histórias assim. A esperança. E, muitas vezes, é justamente ela que mais machuca. Eu esperava que minha mãe ligasse. Não que mandasse mensagem. Que ligasse. Esperava que colocasse Ethan no viva voz no meio da festa, para que todos pudessem ouvir o menino de 9 anos dizer que tinha vencido o câncer. Fiquei ali, parada diante do fogão, esperando por uns 90 segundos, imaginando que talvez aquilo finalmente fosse capaz de derrubar a barreira que minha mãe tinha criado. Então a resposta chegou. Para de tentar fazer a gente se sentir culpado. Estamos na festa da sua irmã. Nem tudo gira em torno do drama do seu filho. Eu li 2 vezes. Depois li uma terceira, procurando alguma palavra que eu pudesse ter entendido errado, alguma coisa que mudasse o sentido daquela mensagem. Não havia. O câncer do meu filho. Os 11 meses de tratamento. A cabeça careca. As noites naquela poltrona dobrável. A pequena placa que ele tinha feito. Tudo aquilo era o andrama do seu filho. Na visão dela, eu estava usando a maior vitória da vida dele de propósito, só para fazê-la se sentir culpada. Então meu pai acrescentou a parte dele logo abaixo da mensagem dela, como sempre fazia. Ele sempre precisava completar o que minha mãe dizia. Ele está vivo. Isso já é mais do que algumas crianças têm. O que mais você quer da gente? Passei a pensar nessa frase mais do que em qualquer outra que ouvi na vida. Hoje entendo que meu pai não estava sendo cruel da maneira óbvia que a gente imagina quando fala em crueldade. Ele não estava debochando. Não estava tentando me machucar de propósito. Ele estava fazendo o que tinha feito durante 40 anos, procurava a frase que encerrasse a conversa o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, fizesse a resposta da minha mãe parecer aceitável. Ele está vivo. Agradeça por isso. Pare de pedir mais. É o tipo de coisa que alguém diz quando já deixou de olhar de verdade para você há muito tempo e passou apenas a tentar controlar a situação. Mas uma criança não entende o que está por trás das palavras quando elas chegam pela tela de um celular. Ela entende exatamente o que foi escrito. Ethan continuava ao meu lado, segurando a placa. Ele não conseguia ver a tela, mas conseguia ver meu rosto. Durante aqueles 11 meses, ele tinha aprendido a observar as expressões das pessoas. Quando você está doente, todo mundo vive dizendo que está tudo bem. Então você aprende a conferir se o rosto delas realmente combina com aquilo que estão falando. Ela vem? Ele perguntou. Digitei apenas uma palavra no grupo da família. Entendido. Depois deixei o celular virado para baixo sobre o balcão e me agachei para ficar na altura dele. E menti para o meu filho, só para protegê-lo por mais uma noite. Ela tem um compromisso hoje, filho. Mas eu e você vamos fazer uma coisa muito melhor. Eu prometo. Ele assentiu. Olhou para a placa e a colocou sobre a mesa da cozinha, com todo cuidado, deixando a estrelinha dourada virada para cima. Depois virou o rosto rápido demais e foi lavar as mãos para o almoço.
É isso que uma criança faz quando decide ficar bem só para não deixar a mãe preocupada com a possibilidade de ela não estar bem. Aquele foi o momento que realmente me marcou. Não foram as mensagens. Foi meu filho virando o rosto depressa para que eu não enxergasse sua expressão. Naquela noite, achei que aquilo seria o fim da história. Eu estava enganada. Para entender por que uma única palavra, entendido, foi a coisa mais forte que eu tinha dito à minha família em muitos anos, você precisa entender quem eu era para eles antes de tudo aquilo. Eu era forte. Esse sempre tinha sido o meu papel. Desde pequena, parecia que tinham colocado essa responsabilidade sobre mim da mesma forma que algumas crianças recebem a tarefa de lavar a louça. Heather era 5 anos mais nova e era considerada a sensível da família. Ela sentia tudo intensamente. Eu, por outro lado, era madura demais para minha idade. Na nossa casa, as duas frases significavam praticamente a mesma coisa: as necessidades da Heather vinham primeiro, enquanto as minhas podiam esperar, porque eu era forte o bastante para esperar. Tenho uma lembrança de quando tinha 17 anos. Minha formatura do ensino médio caiu na mesma data de uma competição regional de dança para a qual Heather tinha sido selecionada. Na verdade, nunca houve uma conversa sobre qual dos dois eventos meus pais escolheriam. Minha mãe simplesmente disse: "Você vai ficar bem, Beth. Você sempre fica. A Heather precisa da gente lá. Você sabe como ela fica." E eu fiquei bem. Fui dirigindo sozinha. Tenho exatamente uma foto da minha própria formatura, e quem tirou foi a mãe de uma garota que eu nem conhecia. Eu poderia te contar umas 20 histórias parecidas. Mas não vou, porque todas terminam praticamente do mesmo jeito. E uma única história já era suficiente para mostrar como as coisas funcionavam. O padrão era simples: na nossa família, o amor parecia ser um recurso limitado, e quase tudo acabava indo para Heather. O meu papel era não precisar de nada, para que sobrasse mais para ela. Eu fiquei muito boa nisso. Tão boa que, com o tempo, comecei a confundir aquilo com a minha própria personalidade. Então cresci, tive Ethan e, quando meu casamento com Neil, o pai dele, terminou de forma tranquila, sem vilões, apenas duas pessoas cansadas seguindo caminhos diferentes, eu fiz exatamente o que tinha aprendido a fazer. Mantive a paz. Facilitei as coisas. Evitei conflitos. Eu dizia a mim mesma que, se nunca criasse uma cena e nunca obrigasse minha mãe a escolher entre mim e Heather, meu filho poderia ter os avós por perto. Esse foi o acordo silencioso que fiz comigo mesma, sem contar para ninguém, principalmente para eles. Eu suportaria o que fosse necessário. Em troca, Ethan cresceria tendo uma família. Teria uma avó. Teria um lugar para passar os feriados que não fosse apenas o nosso pequeno apartamento. E quero deixar uma coisa clara: isso não era fraqueza, embora de fora pudesse parecer. Era uma mãe fazendo contas. Eu tinha calculado tudo e decidido que abrir mão da minha dignidade era um preço aceitável para que meu filho pudesse sentir que pertencia a algum lugar. Eu pagaria esse preço e nunca contaria a ele quanto tinha custado. Então Ethan ficou doente, e eu descobri o que, de verdade, estava comprando com aquele acordo. Ele recebeu o diagnóstico em maio do ano passado: linfoma não Hodgkin. Não vou entrar em detalhes sobre os medicamentos, porque os remédios não são o centro dessa história. E porque meu filho é uma pessoa, não um diagnóstico. O que importa aqui é como foi aquele ano. E a realidade era simples: era eu. Eu no hospital. Eu no trabalho. Trabalho como auxiliar de enfermagem certificada em um lugar chamado Maple Grove Care Center. Passo meus dias ajudando os pais de outras pessoas a ir ao banheiro, lembrando como gostam do café e cuidando de pequenas coisas que fazem diferença para eles. Depois eu batia o ponto, entrava no carro e seguia para o Riverside. Passava as noites sentada em uma cadeira da cor de um hematoma antigo, tentando aprender a dormir sentada. Meus pais estavam a apenas 40 minutos de distância durante todo aquele tempo. As desculpas da minha mãe chegavam como se fossem uma assinatura mensal. Eu simplesmente não consigo vê-lo desse jeito, querida. É a minha pressão. Você sabe como eu fico em hospital. Às vezes ela dizia: "Os médicos não falaram que era melhor não ter muitos visitantes?" Não tinham falado. Mas eu parei de corrigi-la. Meu pai falava ainda menos.
De vez em quando, mandava um simples joinha em alguma foto, como quem reage às fotos das férias de um colega de trabalho. Houve uma noite no outono que foi especialmente difícil. A febre de Ethan disparou por volta das 2 da manhã. As enfermeiras correram para dentro do quarto, e havia uma expressão no rosto do meu filho que eu prefiro não lembrar. Quando tudo finalmente passou, ele estava apoiado na cama, tremendo e exausto. Então perguntou se podia ligar para a vovó. Não para mim. Para ela. Já eram 3 da manhã, então disse que ligaríamos quando amanhecesse. E, quando chegou o dia, mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que ele tinha passado uma noite difícil e queria ouvir a voz dela. Ela não ligou. Mandou apenas uma mensagem de voz. 20 segundos, alegre e ensaiada como um cartão de aniversário. Vovó está rezando por você todos os dias, campeão. Você é o meu menino corajoso. Dá um abraço na mamãe por mim. Ethan ouviu aquela mensagem 4 vezes. Ele pediu que eu a salvasse. Durante semanas, nas noites mais difíceis, ele pedia para escutar de novo, e eu colocava aqueles 20 segundos alegres de uma mulher que estava a 40 minutos de distância, mas que nunca entrava no carro para ir até nós. Ele adormecia acreditando que ela o amava tanto que não conseguia suportar vê-lo doente. Essa foi a explicação que ele criou para entender a ausência dela, porque era mais fácil e mais doloroso do que aceitar a verdade. Crianças têm essa capacidade de perdoar até aquilo que não deveriam precisar perdoar. Talvez por isso, 11 meses depois, Ethan ainda acreditasse que, se fizesse uma placa e perguntasse diretamente, a avó apareceria. Ela ensinou meu filho a esperar por ela de longe. Foi o presente mais cruel que ela já deu a ele, e ele acreditava que aquilo era amor. Eu guardei as pulseiras do hospital. Até hoje não sei explicar completamente o motivo. A cada internação, colocava uma pulseira no meu pulso, identificando que eu era responsável por Ethan e permitindo que eu entrasse e saísse da unidade. Sempre que voltávamos para casa, eu cortava a pulseira, mas nunca conseguia jogá-la fora. Então comecei a guardá-las em uma gaveta. No final, eram 11. 11 pulseiras de papel, uma para cada ciclo de tratamento. Cada uma tinha meu nome, o nome dele e uma data impressa. 11 provas de que alguém esteve presente. Minha mãe não tinha nenhuma. E isso não é uma metáfora. O hospital registrava quem entrava naquela unidade usando a identificação. Se alguém consultasse aqueles registros, encontraria meu nome repetido várias vezes. O dela não apareceria uma única vez. Naquela época, eu ainda não sabia que aquela gaveta cheia de pulseiras de papel teria importância. Para mim, eram apenas lembranças dolorosas que eu não conseguia organizar nem jogar fora. Em algum momento durante aquele período, encontrei no supermercado uma antiga vizinha da minha mãe. O nome dela era Colleen Barnes, uma mulher da igreja dos meus pais. Ela segurou meu braço, ficou emocionada e disse: Sua mãe vive contando para todo mundo quanto tudo isso tem sido difícil para ela. Você tem sorte de ter uma mãe assim. Lembro de ter achado estranho ela dizer que aquilo estava sendo difícil para minha mãe. Mas eu estava tão cansada que apenas respondi: Obrigada. Depois continuei empurrando o carrinho. Guardei aquele comentário na minha cabeça como mais uma daquelas coisas sem jeito que as pessoas dizem sem pensar. Eu ainda não entendia que, parada naquele corredor de cereais, tinha acabado de receber a primeira ponta solta de algo muito maior. Só descobriria isso meses depois. Foi assim que cheguei à noite de 11 de abril. 11 meses de tratamento. Uma única palavra enviada no grupo. 11 pulseiras guardadas em uma gaveta. Uma placa sobre a mesa da cozinha. E uma história sobre mim circulando por aí, uma história que eu ainda nem sabia que existia. Às 9 da noite, uma segunda foto apareceu no grupo da família. E não fui eu quem enviou. Foi Colleen Barnes, a mesma mulher que eu tinha encontrado no corredor de cereais. Colleen era uma daquelas pessoas que, depois de décadas frequentando os mesmos almoços e encontros da igreja, acabam virando praticamente parte da família. Por isso, ela também estava no grupo. Ela publicou a foto acompanhada de uma legenda. E essa legenda importa, porque mostra que ela realmente achava que estava fazendo algo carinhoso. Ela escreveu: Sharon, você é o coração desta família. Que jornada!
A foto mostrava minha mãe parada na entrada da enorme sala da casa nova da minha irmã. Ela segurava uma taça, estava no meio de um brinde, com a boca aberta enquanto falava, e parecia absolutamente radiante. Ela estava ótima. Parecia saudável. Parecia uma mulher que não tinha sequer um problema de pressão no mundo. E atrás dela, colocado sobre um cavalete onde todo mundo podia ver, havia uma placa. Não era a placa do Ethan. Era uma placa dela. Impressa, com aquelas letras bonitas que você encomenda pela internet. Nela estava escrito: Obrigada a todos que estiveram ao meu lado durante essa jornada tão difícil. Aumentei a imagem porque, no começo, meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar aquelas palavras. Quando dei zoom, vi uma segunda coisa. E foi isso que me fez colocar o celular sobre o balcão e, segundos depois, pegá-lo de novo. Preso ao canto do cavalete havia uma pequena foto decorativa do meu filho. Ele estava careca, no meio do tratamento. Era uma das fotos que eu tinha enviado para minha mãe em particular, meses antes, no momento de fragilidade, quando eu só queria que ela sentisse alguma coisa. Ela tinha impresso aquela foto e usado como parte da decoração de um brinde sobre a própria jornada difícil. E eu posso dizer exatamente o tamanho da dificuldade que ela tinha enfrentado. Ela tinha ido a uma festa de inauguração de casa. Essa tinha sido a jornada. Fiquei alguns segundos olhando para aquilo. E o que senti não foi a explosão de raiva que talvez você esperasse. Foi algo mais silencioso. Mais frio. Era como se dois mundos que jamais deveriam se encontrar tivessem finalmente colidido. De um lado, existia a versão da minha mãe como a avó sacrificada, aquela mulher que supostamente estava sustentando a família durante o câncer de uma criança e que, por isso, merecia orações, comida, carinho e um brinde em sua homenagem. Do outro, existia a vida que eu realmente conhecia. A vida em que ela nunca tinha atravessado uma única porta de hospital para ver meu filho. Durante 11 meses, ela conseguiu manter esses dois mundos separados. Até colei em Barnes, com sua boa intenção e sua câmera, derrubar aquela parede. De repente, tudo estava exposto no mesmo grupo de família em que eu estava. Meu celular tocou antes mesmo de eu conseguir terminar de organizar meus pensamentos. Era minha mãe. Atendi, mas não disse nada. Do outro lado, eu conseguia ouvir a festa. A música, as risadas e até aquele eco específico de uma casa com piso de madeira novo, ainda sem tapetes. Beth, ela disse, chorando. Beth, por favor. Você precisa. Aquela foto. Não é isso que você está pensando. Eu estive presente para ele. Conta para eles. Por favor, não faça isso com a família. Não me faça parecer um monstro na frente de todo mundo. Quero que você repare no motivo pelo qual ela estava chorando. Não era Ethan. Não era o sino que ela tinha perdido naquela manhã. Não eram os 11 meses de tratamento. Ela estava chorando por causa da foto. Por causa da imagem que os outros teriam dela. Por medo do que eu poderia dizer. Pela primeira vez, ela percebeu que aqueles dois mundos tinham se encostado e que, sozinha, não conseguiria colocar a parede de volta no lugar. Ela precisava de mim para reconstruí-la, exatamente como eu tinha feito durante toda a minha vida. Fazer o quê, mãe? Perguntei. Eu só disse o entendido o ponto. Houve silêncio. E, naquele silêncio, alguma coisa mudou. Acho que nenhuma de nós percebeu completamente naquele momento. Durante 30 anos, sempre que minha mãe chorava, eu me aproximava. Era automático, como quando o corpo reage antes mesmo de você pensar. Mas dessa vez eu não me mexi. Fiquei parada na cozinha, deixando que ela chorasse enquanto, ao fundo, eu ainda conseguia ouvir os sons da festa da minha irmã. E então fiz algo que nunca tinha feito na vida. Fui eu quem desligou primeiro. Depois fiquei ali parada por alguns instantes. Então abri o notebook e digitei o nome do meu filho na barra de pesquisa. As palavras de Colleen naquele corredor do supermercado finalmente tinham se conectado com a placa da minha mãe, e uma pergunta começou a tomar forma na minha cabeça. Eu precisava descobrir a resposta. Se minha mãe realmente tinha passado por uma jornada tão difícil, se a igreja tinha estado ao lado dela durante tudo aquilo, então existia uma versão daquele ano acontecendo em algum lugar que eu nunca tinha visto.
e eu queria saber o que havia nessa versão. Naquela noite, não encontrei a resposta. Ela apareceu na manhã seguinte. E, de um jeito que eu jamais teria imaginado, tudo começou com uma lasanha. No domingo, por volta das 10 da manhã, recebi uma mensagem de Rhonda Valg. Rhonda cuidava da organização das refeições na Grace Fellowship, a igreja dos meus pais. Ela era aquela mulher das planilhas, responsável por organizar quem levaria comida para quem quando alguém ficava doente, passava por um momento difícil ou acabava de ter um bebê. Eu mal conhecia Rhonda, então foi estranho receber uma mensagem tão calorosa e descontraída dela. Mais estranho ainda foi o que ela escreveu. Ethan gostou da lasanha? Eu sempre fico preocupada se a ricota não aguenta bem o transporte. Mandamos refeições para sua mãe durante todo o ano. Espero que tenham ajudado. Li aquilo parada na minha cozinha, ao lado da placa que ainda estava sobre a mesa, exatamente onde Ethan tinha deixado. Mandamos refeições para sua mãe durante todo o ano. Eu não tinha recebido uma única refeição. Nenhuma. Durante 11 meses, ninguém daquela igreja tinha levado comida até a minha porta. Até então, eu tinha imaginado que era simplesmente assim. Eu tinha me afastado daquele círculo muitos anos antes e achava que, para eles, eu tinha desaparecido do mapa. Mas eu não tinha desaparecido. O mapa sempre esteve lá. Havia comida sendo enviada. E ela estava indo para algum lugar. Em vez de responder por mensagem, liguei para Rhonda. Mantive a voz tranquila, porque aprendi que as pessoas costumam contar mais quando você não parece estar acusando ninguém. Disse que queria agradecer direito e perguntei se ela poderia me lembrar de tudo que a igreja tinha feito durante aquele período, porque aqueles 11 meses tinham passado como um borrão. Ela ficou feliz em contar. Esse era o jeito da Rhonda. Não havia maldade nela. Ela me falou sobre o esquema de refeições, mais de 40 jantares distribuídos ao longo daquele ano, em um sistema de rodízio entre várias famílias. Também contou sobre uma campanha de cartões presente no Natal. E, sempre que eu perguntava com cuidado onde aquelas coisas tinham sido entregues, a resposta era exatamente a mesma. Ah, nós entregávamos tudo para Sharon. Ela explicou. Achamos que seria mais fácil para você. Então a voz de Rhonda mudou um pouco. Ficou mais cautelosa, mais baixa, como acontece quando alguém começa a perceber que está repetindo uma história que já não parece tão normal. Ela disse que o divórcio tinha me deixado completamente abalada e que eu era orgulhosa demais para aceitar ajuda diretamente. Por isso, segundo ela, seria melhor que tudo passasse pela minha mãe. Continuei falando no mesmo tom calmo. Perguntei se poderia ver a lista de pessoas que tinham se oferecido para levar as refeições. Claro, ela respondeu. Vou tirar uma foto e mandar para você. Quando a imagem chegou, estava exatamente como eu imaginava, datas, pratos, nomes e uma coluna do lado direito. No alto daquela coluna, escrita com a letra organizada de Rhonda, havia 3 palavras que acabariam tendo muito mais importância do que ela poderia imaginar. Entregue para Sharon. Fiquei olhando para aquilo e me lembrei dos olhares de pena que vinha recebendo nas atividades da igreja durante aquele último ano. Os olhares que eu tinha interpretado como preocupação com Ethan começaram a parecer diferentes. Talvez, afinal, nem fossem sobre ele. E então, como Rhonda tinha mencionado a campanha de cartões presente, o fundo de Natal e todo o dinheiro que a igreja tinha arrecadado, voltei para o notebook e fiz uma nova busca, dessa vez muito mais específica. E encontrei. Era uma página de arrecadação de dinheiro, pública e ainda ativa. Estava no ar havia 10 meses. O título dizia: Ajude Sharon a cuidar do pequeno Ethan. A organizadora aparecia como Sharon W. E a foto do perfil, aquela que representava toda a campanha, era a imagem do meu filho careca, no meio do tratamento. A mesma foto que estava no cavalete. A minha foto. Li cada palavra daquela página 2 vezes. Havia 26 atualizações espalhadas ao longo de 10 meses. Todas escritas em primeira pessoa. Todas contando a história a partir dela. Mais uma semana difícil, mas Deus é bom. Obrigada por me sustentarem. Não sei como conseguiria passar por tudo isso sem vocês. Ela escrevia sobre estar ao lado da cama dele. Falava sobre o quanto aquilo estava sendo difícil para ela.
Em uma atualização do outono, escreveu sobre as longas noites no hospital. Eu tinha passado aquelas noites no hospital. Ela estava em casa, a 40 minutos de distância, escrevendo sobre elas. E então vi o valor arrecadado. O número aparecia em letras verdes, bem destacadas. $8.900. Além disso, pelo que Rhonda tinha contado, havia aproximadamente mais $2.300 em cartões presente arrecadados pela igreja. Somando tudo, eram cerca de $11.200. Mais de $11.000 arrecadados usando o nome do meu filho e a imagem dele durante o pior ano das nossas vidas. E nenhum centavo tinha chegado até nós. Eu sabia disso com a mesma certeza que você tem sobre o saldo da própria conta quando sabe que é daquele dinheiro que depende a próxima ida do seu filho à farmácia. Eu tinha pago cada coparticipação com meu salário de auxiliar de enfermagem. Em fevereiro, meu cartão de crédito já estava no vermelho de um jeito que eu não queria nem olhar. Enquanto isso, eu contava as despesas na mesa da cozinha, tentando descobrir de onde tiraria o dinheiro para o próximo pagamento. E, ao mesmo tempo, minha mãe estava contando doações pela internet. Naquela tarde de domingo, fiquei sentada diante do computador com duas coisas abertas ao mesmo tempo. De um lado, meu extrato bancário. Do outro, a página dela. O contraste era tão claro e tão cruel que eu nem consegui encontrar palavras. Apenas fiquei ali, olhando. Depois me obriguei a ler todas as 26 atualizações. Eu precisava saber exatamente qual história ela tinha contado para conseguir aquilo tudo. Uma publicação de outubro fez meus olhos pararem na tela. Ela dizia que tinha segurado a mão de Ethan durante a pior fase. Que tinha ficado ao lado dele até amanhecer na noite em que a febre subiu. Outubro. Aquela noite da febre. A mesma noite em que Ethan pediu para ligar para ela e recebeu apenas aqueles 20 segundos de mensagem carinhosa, em vez de vê-la entrar no carro e ir até o hospital. Ela não tinha segurado a mão dele naquela noite. Quem segurou fui eu. Minha mãe estava dormindo na própria cama, a 40 minutos de distância. Em algum momento, depois de sentar e transformar aquela noite em uma cena da própria história, minha mãe fez de conta que tinha participado de tudo. E pessoas que nunca tinham nos visto leram aquilo e abriram a carteira para ajudar. Foi essa atualização que me levou de um sentimento frio para algo ainda mais profundo. Uma coisa é não aparecer no hospital. Outra completamente diferente é vender para desconhecidos uma noite da qual você nunca fez parte. A última atualização da página dela tinha sido publicada em 9 de abril, 2 dias antes do sino. Dizia: rezando por força enquanto nos aproximamos do fim desta jornada. Ela estava perto do fim de uma jornada que nunca tinha vivido. Meu celular acendeu sobre a mesa. Era uma mensagem da minha irmã, Heather. Podemos conversar pessoalmente, por favor? Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Heather e eu não costumávamos conversar pessoalmente sobre coisas assim. Ela era a filha favorita. A que sempre recebeu os benefícios. A que nunca precisou enxergar nada disso porque nunca foi obrigada a olhar. Uma parte de mim presumiu que ela estava me procurando para tentar controlar a situação em nome da nossa mãe. Fazer o controle de danos. Pedir que eu deixasse aquilo para lá pelo bem da família. Era exatamente o papel que eu esperaria que ela assumisse. Mas havia algo diferente na mensagem. Antes mesmo de eu responder, ela mandou outra. Eu deveria ter te mostrado isso meses atrás. Aquilo me fez parar. Porque você não diz há meses atrás quando está ligando para defender alguém. Você diz isso quando está carregando alguma coisa há tempo demais. Quase não fui. Hoje sou muito grata por ter ido. Antes de contar o que Heather me mostrou, preciso explicar o que descobri nesse intervalo, porque foi justamente essa parte que mais doeu. E também foi o que me fez perceber que o dinheiro nunca tinha sido realmente o problema principal. Entre aquele domingo e a segunda-feira, fiz algumas ligações cuidadosas. Não fiz acusações. Fiz perguntas. Liguei para duas mulheres da igreja com quem eu ainda tinha uma relação razoável e perguntei, com toda calma, como elas tinham entendido a nossa situação durante aquele último ano. Aos poucos, vindo de 3 pessoas diferentes, a mesma imagem começou a aparecer. E era uma imagem de mim que eu nunca tinha autorizado ninguém a pintar. Havia uma versão de Beth Thomas vivendo naquela comunidade.
E aquela mulher estava completamente perdida. Era uma mãe solteira que supostamente não conseguia lidar com a própria vida. Frágil. Instável. Uma mulher que teria sido destruída pelo divórcio. Segundo a história que contaram, eu mal conseguia levar meu próprio filho doente às consultas. Por isso, graças a Deus, minha mãe teria precisado assumir tudo. O dinheiro. As refeições. Os cuidados. Uma das mulheres me contou isso com muito cuidado, tentando não me magoar. Disse que vinha rezando para que eu finalmente aceitasse procurar ajuda profissional. Alguém tinha sugerido mais de uma vez que eu fizesse terapia. E o mais absurdo era que eu nunca tinha pedido isso. Minha mãe tinha contado para várias pessoas que eu estava desmoronando. Quero explicar exatamente como aquilo me atingiu, porque prometi a mim mesma que seria honesta. Não foi como levar um soco. Foi mais parecido com descobrir que um cômodo por onde você passou centenas de vezes tinha, na verdade, um espelho de duas faces. E que, do outro lado, havia pessoas observando uma versão de você o tempo inteiro. Sentindo pena da mulher que, segundo elas, precisava lidar com você. Aquela pena no corredor de cereais, o cuidado na voz da Honda, os olhares que eu vinha recebendo. Nada daquilo era por Ethan. Era por Sharon. Coitada da Sharon, carregando nas costas uma filha fragilizada e um neto doente ao mesmo tempo. E então tudo se encaixou. O desenho daquela história ficou claro, quase perfeito na maneira cruel como algumas mentiras conseguem ser construídas. Minha mãe não tinha simplesmente deixado de ir ao hospital. Ela não poderia faltar ao hospital e, ao mesmo tempo, receber mais de $11.000 e passar um ano inteiro recebendo refeições como se fosse a cuidadora dedicada daquele menino. As contas não fechariam. Alguém inevitavelmente perguntaria: mas por que a mãe não está cuidando dele? Então ela precisava de uma explicação. Precisava de uma filha destruída. Precisava que eu fosse apresentada como o problema que ela, heroicamente, estava tentando resolver. A mentira sobre mim não era uma consequência secundária do plano. Era a base de tudo. Naquela noite, tirei da gaveta as 11 pulseiras do hospital e coloquei todas em fila sobre a mesa da cozinha, ao lado da placa do Ethan. 11 pulseiras de papel, cada uma com meu nome, o nome dele e uma data. Eu nem sabia exatamente o que estava fazendo. Acho que só precisava olhar para a única prova que existia naquela casa de quem realmente esteve ao lado dele. Minha mãe tinha contado para todo mundo que havia sido ela quem assumiu a responsabilidade por aquele menino. Ali estavam, impressas no papel do hospital, todas as vezes em que fui eu quem esteve presente. Fiquei sentada olhando para aquelas pulseiras durante um bom tempo. Depois coloquei tudo dentro de um envelope. Tive a sensação de que ainda precisaria delas. Peguei o carro e fui encontrar minha irmã. Heather escolheu o estacionamento de um supermercado. E isso já me disse alguma coisa antes mesmo de ela abrir a boca. Ela não queria que nos encontrássemos na casa nova. E também não queria que nossa mãe soubesse daquela conversa. Quando cheguei, ela já estava dentro do carro. Em vez de me chamar para o banco dela, entrou no meu carro e sentou no banco do passageiro. O celular estava na mão dela, como se fosse algo que ela mal conseguisse segurar. Ela não fez conversa fiada. Aquilo não era típico dela. Existe um grupo da família, ela disse. Você não está nele. Eu já desconfiava de alguma coisa, mas ouvir aquilo em voz alta ainda teve um peso diferente. Heather virou o celular na minha direção e começou a rolar a tela devagar, deixando que eu lesse tudo. Era uma conversa em grupo. Minha mãe, meu pai, Heather, uma tia e alguns primos. E havia meses de mensagens da minha mãe, escritas com as próprias palavras, fazendo exatamente aquilo que eu só tinha conseguido reconstruir por meio de outras pessoas. Havia uma mensagem de Júlio. Não menciona a festa para Beth. Ela vai deixar tudo estranho. Mal está conseguindo se manter de pé do jeito que está. Outra, no outono, dizia que aquela pobre menina sempre tinha sido difícil e que alguém precisava ser o adulto naquela situação. Em outra conversa, uma tia perguntou como Ita estava de verdade. Minha mãe respondeu com um texto enorme sobre o quanto ela estava exausta e sobre como recebia pouquíssima ajuda de mim. 6 mensagens. No fim, eram 6 mensagens que realmente importavam.
6 mensagens espalhadas ao longo de 10 meses, escritas pela minha própria mãe, que transformavam tudo aquilo que a planilha da Ronda e a página de arrecadação apenas sugeriam em algo muito mais concreto. Ela tinha contado a mesma história diretamente para a própria família. Não era um mal-entendido. Era uma mentira construída de propósito. Não era uma questão de eu estar sendo sensível demais. Era uma mulher que tinha decidido, por escrito, que a história do câncer do meu filho teria ela como personagem principal, enquanto eu ficaria no papel da mãe problemática que justificava a presença dela. Tem mais uma, Ritter disse. Ela rolou a tela até encontrar outra mensagem. Era do dia da festa. O horário marcava 21h14, exatamente 6 minutos antes de minha mãe me ligar chorando. Era uma mensagem dela no grupo da família. Quem deixou a Colleen publicar aquilo? Apaga antes que a Beth transforme isso em um problema. 21h14. 6 minutos antes das lágrimas. 6 minutos antes de ela dizer, não me faça parecer um monstro. Pouco antes de me ligar, aos prantos, falando sobre como eu estava prejudicando a família, ela estava no grupo tentando organizar uma maneira de apagar aquela foto. Aquele choro não era tristeza. Era controle de danos. Ela sabia exatamente o que aquela foto mostrava e sabia exatamente o que ela poderia revelar. Primeiro tentou fazer tudo desaparecer. Depois me ligou para tentar controlar a minha reação. Aquela ligação inteira tinha sido uma encenação. E eu tinha desligado primeiro sem sequer perceber o quanto aquela decisão tinha sido acertada. Olhei para minha irmã. Por que você está me mostrando isso agora? Ritter ficou em silêncio por alguns segundos. Ritter nunca tinha sido uma pessoa sem palavras. Nunca. Mas, naquele momento, parecia não saber como explicar. Então finalmente disse. Porque eu vi ela levantar na minha festa e agradecer a uma sala inteira por estar ao lado dela durante uma jornada que ela nunca viveu. Ela respirou fundo. E eu aplaudi. A voz dela mudou. Beth, eu estava na minha própria casa. E eu aplaudi para ela. Ela baixou os olhos por um instante. Eu sempre tive o lugar mais confortável nessa família. Nunca precisei olhar de verdade, porque olhar sempre foi responsabilidade sua. Depois me encarou. E eu cansei. Não vou mais aplaudir. Ela não me pediu para perdoá-la. E eu reconheço isso nela. Não transformou aquele momento em uma cena sobre a própria culpa. Não esperou que eu a consolasse. Não fez o que nossa família sempre fazia. Ela simplesmente estendeu o celular para mim e perguntou. Me diz para onde eu mando tudo isso. Ali mesmo, no estacionamento, Ritter me enviou todas as capturas de tela. As 6 mensagens. A mensagem das 21h14. Tudo. De repente, eu tinha tudo no meu celular, as conversas da família, a página de arrecadação, a foto da planilha da Ronda e as 11 pulseiras do hospital que provavam quem realmente tinha estado ao lado de Ethan. Pela primeira vez, todas as peças estavam reunidas em um só lugar. E minha mãe não fazia ideia de que eu tinha tudo aquilo. Esse equilíbrio durou até alguém contar a ela que eu estava fazendo perguntas. Não sei quem foi. A igreja era pequena, e as notícias circulavam rápido. Mas, na tarde de segunda-feira, minha mãe já sabia que eu tinha ligado para a Ronda. E então ela me ligou. Dessa vez, sua voz estava diferente. Não estava chorando. Estava cuidadosa. Beth, querida, acho que houve muita confusão e eu não quero que isso saia do controle e acabe machucando a família. Ela fez uma pausa. O dinheiro que sempre foi destinado ao Ethan, claro que era. Eu só estava guardando para o momento certo. Outra pausa. Por que eu não faço um cheque para você ainda esta semana? A gente deixa tudo isso para trás e mantém essa história entre nós. Não tem necessidade de envolver a igreja em um problema particular da família. Ali estava. Um cheque oferecido justamente no momento em que ela percebeu que existiam provas. Durante 10 meses, ela tinha contado para todo mundo que havia um fundo para ajudar, ao mesmo tempo em que dizia que eu estava fragilizada demais para cuidar das coisas. Agora, de repente, o dinheiro estava disponível. Ela não estava arrependida. Ela estava negociando.
Ela tinha entendido exatamente onde estava o verdadeiro perigo. O problema nunca tinha sido eu estar machucada. Minha mãe tinha convivido com a minha dor durante 40 anos. O que ela realmente temia era a igreja. Era aquele espaço que ela não podia perder. E, agora, estava tentando comprar de volta justamente aquele lugar, chamando isso de proteger a família. Eu não quero um cheque, mãe, respondi. Acho que o fato de eu realmente estar falando sério a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, porque, naquele momento, ela percebeu que não tinha nada que pudesse me oferecer. O que ela tinha tirado de mim nunca foi dinheiro. E deixou de ser um assunto privado no instante em que ela colocou o rosto do meu filho na internet. Ela mudou de estratégia no mesmo segundo. Foi tão rápido que parecia ensaiado. Depois de tudo que eu fiz por aquele menino, ela começou. Desliguei. Foi a segunda vez naquela semana. E, dessa vez, foi ainda mais fácil. Foi então que ela resolveu tornar tudo público. Naquela segunda-feira à noite, minha mãe escreveu no grupo maior da família, aquele em que eu também estava. Era uma mensagem longa e cheia de mágoa. Ela dizia que tinha aberto mão de tudo pelo meu filho enquanto eu desmoronava. Dizia que estava com o coração partido porque agora eu parecia querer puni-la justamente por ter assumido a responsabilidade. E terminou trazendo Ritter para o meio da história. Minha mãe escreveu que sempre soube que eu tinha inveja da minha irmã e que, no fundo, aquilo tudo era por causa disso. 3 parentes reagiram com mensagens de apoio. Uma tia respondeu: "Você é uma santa, Sharon. Não deixe isso te atingir." Eu não respondi. Quero que você pare um instante e pense nisso, porque foi uma das coisas mais difíceis que fiz durante toda essa história. E, por fora, parecia que eu não tinha feito absolutamente nada. Eu li uma mensagem me chamando de filha invejosa, desequilibrada e ressentida, alguém que estaria tentando punir a própria mãe por ela ter sido a grande sacrificada da família. Vi parentes concordando com aquilo. E não escrevi uma única palavra. Não porque me faltassem respostas, mas porque finalmente entendi que as palavras eram o território dela, não o meu. Minha mãe conseguia falar mais alto e por mais tempo do que eu em qualquer lugar. Mas havia uma coisa que ela não conseguia fazer melhor do que eu: viver os fatos. Então deixei que ela tivesse a última palavra naquele grupo. Guardei meu envelope. E esperei. Não precisei esperar muito. A história já tinha começado a caminhar sozinha. Depois da nossa ligação, Rhonda foi para casa e começou a olhar para a própria planilha de uma maneira diferente. Ela levava aquele trabalho de organizar as refeições muito a sério. Para ela, aquilo era uma forma de servir à comunidade. E, de repente, percebeu que 40 famílias tinham preparado jantares para um menino que nunca tinha recebido aquelas refeições. Ela levou o assunto ao pastor. Na terça-feira, recebi uma mensagem dela. Era cuidadosa e discreta. O pastor está perguntando sobre o fundo. Você estaria disposta a ir no domingo para nos ajudar a entender o que aconteceu? Sem pressão nenhuma. Eu entendi o convite pelo que realmente era. Não era um julgamento. A Grace Fellowship não era um tribunal, e eu não estava indo para acusar ninguém. Era uma igreja pequena tentando descobrir se tinha passado um ano inteiro sendo enganada. E a única pessoa que poderia esclarecer aquilo era a mãe do menino que aparecia no cartaz. Pensei em não ir. Pensei em como minha mãe iria interpretar minha presença. A filha invejosa expondo problemas de família. Criando confusão dentro da igreja. Na casa de Deus. Então pensei nas 40 famílias. Nas 40 refeições. Nos $11.000. E naquele menino de 9 anos que virou o rosto rápido demais na cozinha, só para eu não perceber que ele estava triste. E decidi que manter a paz já tinha custado caro demais ao meu filho. Eu não pagaria mais esse preço. Fui no domingo, mas não para o culto. Fui para a pequena reunião que aconteceu depois, no salão comunitário. Era uma sala simples, com mesas dobráveis e café servido em garrafas térmicas. Devia ter umas 15 pessoas ali, o pastor, Rhonda e algumas das famílias que tinham preparado as refeições. Meus pais também estavam lá. Claro que estavam. Minha mãe tinha descoberto que aquela reunião aconteceria e apareceu pronta para assumir o controle da situação.
Quando entrei, ela já estava falando, dizendo que aquilo era um assunto particular da família e que sua filha problemática estava transformando tudo em um grande escândalo por ressentimento. Eu não discuti. Como já tinha aprendido, discutir com ela era aceitar jogar pelas regras dela. Então apenas esperei. Até que o pastor, com toda a calma, perguntou diretamente se era verdade que eu nunca tinha recebido as refeições nem o dinheiro arrecadado. Dessa vez, em vez de contar uma história, coloquei meu envelope sobre uma das mesas dobráveis e abri. Eu não estou aqui para criar uma cena, falei. E eu realmente queria dizer aquilo. Apenas vim porque vocês me chamaram. Estes são os registros. Comecei a colocar tudo sobre a mesa, sem levantar a voz e sem exagerar nada. A planilha de Rhonda, com a própria letra dela na coluna da direita. Entregue para Sharon. A página da arrecadação, impressa, mostrando os $8.900. A organizadora identificada como Sharon W. E o rosto do meu filho no topo da campanha. Depois coloquei meus extratos bancários. As despesas médicas. Os pagamentos das coparticipações. O saldo negativo de fevereiro. E, por último, as 11 pulseiras do hospital, espalhadas sobre a mesa. Cada uma tinha meu nome, o nome de Ethan e uma data. 11 vezes em que eu tinha entrado naquela unidade usando minha identificação. O hospital mantinha registros de todas as pessoas que entravam ali. E o nome da minha mãe não aparecia uma única vez. Eu não precisei fazer comentários. Não precisava. Rhonda se inclinou sobre a própria planilha e leu em voz alta o que estava escrito pela mão dela. Entregue para Sharon. Depois ficou em silêncio. E aquele silêncio disse muito mais do que qualquer discurso que eu pudesse fazer. As pessoas naquela sala entenderam. Dava para sentir. Não porque eu tivesse mandado ninguém acreditar em mim, mas porque os documentos estavam ali, falando por conta própria. E então veio a reação da minha mãe. Foi a tentativa de contra-atacar. E preciso reconhecer uma coisa, ela não recuou facilmente. É exatamente disso que eu estava falando, disse ela, levantando-se. Ela distorce tudo. Sempre foi assim. Ela é. Ela procurou uma palavra. Depois olhou para o meu pai. Conte para eles. Conte como ela é. E ali estava o erro dela. Ela fez o que tinha feito durante décadas. Procurou meu pai para repetir o velho ritual. Defendê-la. Acrescentar aquela frase que encerrava a discussão. Colocar o ponto final no lugar dela. Ela olhou para ele como quem procura um interruptor no escuro, esperando encontrá-lo exatamente onde sempre esteve. Mas meu pai não se levantou. Ele estava olhando para a página da arrecadação sobre a mesa. Para os $8.900. Depois olhou para as pulseiras. E, quando meu pai finalmente falou, não foi para a sala inteira. Foi para ela. A voz saiu baixa, quase um sussurro, e as mãos dele tremiam um pouco. Você disse que ela não queria a gente lá. Ele continuou. Você passou o ano inteiro dizendo isso. Disse que a Beth não queria que fossemos ao hospital. Disse que ele estava bem. Então olhou diretamente para minha mãe. Douglas, você disse que não existia fundo nenhum. Então onde foram parar os $11.000, Sharon? Preciso ter cuidado ao falar do meu pai, porque seria muito fácil transformá-lo em herói. E ele não era. Durante 11 meses, ele tinha respondido às fotos do hospital com simples joinhas. Tinha escrito para a mãe de um menino de 9 anos. Ele está vivo. O que mais você quer? Ele não era inocente. Mas, olhando para ele naquela mesa dobrável, eu entendi uma coisa que era verdadeira e, ao mesmo tempo, complicada. Meu pai não tinha criado aquele plano. Ele tinha sido a primeira pessoa enganada por ela. Minha mãe controlava meu pai da mesma forma que controlava a igreja. Dava a ele uma versão de mim e uma versão daquele ano que permitiam que ele permanecesse confortável e distante. E ele aceitou porque era mais fácil acreditar do que olhar de verdade. Além disso, ele vinha aceitando tudo que ela dizia havia 40 anos. A frase dele, ele está vivo. O que mais você quer, não tinha vindo de uma crueldade planejada.
Tinha vindo de um homem que realmente acreditava, porque sua esposa dizia aquilo, que o neto estava bem e que a filha era o problema. Isso não tornava o comportamento dele certo, mas tornava a situação mais humana. E, naquela mesa, ele acabou sendo o penúltimo dominó a cair. Ele está vivo, meu pai murmurou, quase falando consigo mesmo. Meu Deus, foi isso que eu disse para você. Ele estava falando comigo. Era para mim que tinha dito aquilo. Eu nem perguntei como meu filho estava. Nem sequer perguntei. O pastor então perguntou à minha mãe, com toda a calma, se ela estaria disposta a explicar o que tinha acontecido com o dinheiro arrecadado. Não havia advogados naquela sala. Ninguém chamou a polícia. Nunca foi esse tipo de história. E também não precisava ser. Era uma igreja descobrindo que uma mulher por quem todos tinham rezado havia construído uma imagem de si mesma usando a doença de uma criança. E a confiança de uma comunidade não é algo que você possa obrigar alguém a devolver. Ela simplesmente desaparece. Eu conseguia enxergar isso acontecendo diante dos meus olhos. Um rosto de cada vez. Rhonda não conseguia olhar para minha mãe. As famílias que tinham preparado aquelas refeições também não. Minha tia Marlene estava lá. Era a mesma tia que, apenas 2 dias antes, tinha chamado minha mãe de santa no grupo da família e dito para ela não deixar aquilo afetá-la. Ela tinha ido até lá justamente para ficar ao lado da própria irmã. Vi quando ela pegou a planilha de Rhonda. Leu devagar a coluna da direita. Entregue para Sharon. Depois colocou a folha de volta sobre a mesa sem dizer uma palavra. Ela não defendeu minha mãe. Também não veio contra mim. Apenas desviou o olhar, como se estivesse tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. E permaneceu em silêncio. Aquele silêncio, vindo da única pessoa que tinha ido até ali especificamente para apoiar minha mãe, disse mais do que eu jamais conseguiria dizer. Minha mãe então começou a falar sobre estar sendo perseguida. Falou de filhos ingratos. Disse que tudo o que tinha feito era apenas uma tentativa de ajudar. Mas a sala já tinha tomado uma direção, e nenhuma quantidade de explicações conseguiria fazer aquilo voltar atrás. Acho que, pela primeira vez na vida, minha mãe descobriu como era estar em um lugar onde a versão dela simplesmente não funcionava mais. Onde a história não precisava da permissão dela para ser verdadeira. Eu não fiquei até o fim. Eu já tinha conseguido o que fui buscar ali, e não era a humilhação dela. Levantei, coloquei as pulseiras e os documentos de volta no envelope e saí para o estacionamento. O ar de abril estava frio e limpo. E percebi uma coisa estranha. Eu não estava tremendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tranquila. 2 semanas depois, ainda em abril, as árvores começavam a ganhar novas folhas. Nós fizemos uma verdadeira festa para Ethan. Não foi em um clube de campo e ninguém fez discurso sobre nenhuma jornada. Foi no quintal da Rhonda, porque ela fez questão de oferecer a casa. E estavam lá as famílias de verdade. As mesmas pessoas que tinham preparado aquelas 40 refeições para um menino que nunca tinham conhecido e que, finalmente, teriam a chance de conhecer. Cerca de 30 pessoas apareceram. A enfermeira responsável pelo tratamento de Ethan no Riverside saiu direto do plantão e chegou ainda usando o uniforme. Quando Ethan a viu, soltou um som que eu não ouvia havia quase um ano. Ele ficou parado no quintal da Rhonda, olhando para todas aquelas pessoas. Depois se aproximou de mim e falou tão baixo que só eu consegui ouvir. Eles vieram todos por mim? Todos eles, filho, respondi. Havia um bolo com 11 velas. Não 9, por causa da idade dele. 11. Uma para cada mês de tratamento. Rhonda tinha perguntado discretamente sobre isso antes da festa, e quando vi as velas saindo da cozinha, precisei respirar fundo para não me emocionar. Enquanto Ethan tentava entender se realmente tinha permissão para estar tão feliz, meu pai apareceu pelo portão dos fundos. Sozinho. Sem Sharon. Ele ficou parado na entrada, como um homem que não sabia se seria bem-vindo. E estava segurando alguma coisa. Era a placa do Ethan. A original. Eu venci. Vó, você vem? A mesma placa que tinha ficado sobre a mesa da nossa cozinha. Ele tinha ido buscá-la. E mandou colocar em uma moldura. Não sei quando fez isso.
Eu nunca pedi. Ele se aproximou devagar de Ethan e se agachou para ficar na altura dele, exatamente como eu tinha feito 2 semanas antes. Então disse: Eu te devo umas 100 visitas ao hospital, filho. Não posso apagar isso. E não vou fingir que posso. Mas estou aqui agora. Se você me aceitar. Ethan ficou olhando para ele. Meu filho é uma criança cuidadosa. Ele não entrega confiança simplesmente porque um adulto pede. Ficou alguns segundos em silêncio. Olhou para meu pai. Depois olhou para o bolo. Então disse: Você pode me ajudar a apagar as velas. Eu já perdi a conta de quantas vezes repassei essa frase na cabeça. Não era exatamente perdão. Uma criança de 9 anos ainda não tem todas as ferramentas para compreender o que é perdoar alguém. Era algo mais simples. E talvez até mais sábio. Era um menino oferecendo a um homem uma pequena tarefa. Me ajuda com as velas. Como se estivesse dizendo: Você pode começar por aqui. Depois a gente vê. Quando meu pai se levantou, a expressão no rosto dele foi uma daquelas coisas que eu não vou tentar descrever. Porque existem momentos que a gente não deveria tentar colocar em palavras. Mais tarde, quando a festa já estava chegando ao fim, Ethan me fez a pergunta que eu vinha esperando havia 2 semanas. Vovó vem? Era o momento que mais me assustava, porque existia uma versão de mim que poderia ter usado aquela situação contra minha mãe. Eu poderia ter dito algo amargo, algo verdadeiro, e deixado meu filho carregar aquela dor comigo. Mas eu não queria mentir para ele outra vez. Então me agachei mais uma vez diante dele e disse a coisa mais verdadeira que eu conseguia transformar em algo simples o bastante para uma criança entender. Não, meu amor. A vovó não vem. Ele começou a balançar a cabeça. Aquele movimento rápido demais que eu já conhecia. Mas escuta uma coisa. A vovó diz para as pessoas que esteve aqui. Apontei para as pessoas no quintal. Para a enfermeira. Para a ronda. Para as famílias. Para o avô dele. Essas pessoas realmente estiveram aqui. Elas não precisaram contar para ninguém. Elas simplesmente apareceram. Essa era a diferença entre elas. E talvez fosse a diferença mais importante de todas. E agora é você quem decide quem merece ter um lugar à sua mesa. Não sou eu. É você. Ethan ficou pensando, como sempre fazia quando algo era importante. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Foi até a mesa de piquenique, pegou uma folha de papel e o marcador azul que Rhonda tinha deixado para as crianças. Escreveu alguma coisa, dobrou o papel e voltou até mim. Entregou a folha virada para baixo. Leia depois, mãe, disse. Então foi ajudar meu pai com as velas. Algumas semanas depois, no fim de abril, tudo já estava ficando verde outra vez. E é aqui que as coisas realmente estão, porque você merece saber como essa história terminou de verdade, e não com um final bonito e perfeitamente arrumado. A igreja pediu que minha mãe explicasse o que tinha acontecido com o dinheiro arrecadado. Ela nunca explicou tudo de forma completa. Parte do valor acabou sendo devolvida depois que começaram a pressioná-la. O restante continua sendo uma questão que ela vai ter que carregar por muito tempo dentro daquela comunidade. Igreja pequena tem memória longa. E a memória que ficou dela não é a mesma que ela passou 40 anos construindo. Ela perdeu justamente aquilo que vinha cultivando durante todo esse tempo. Não foi o dinheiro. O dinheiro, no fim, quase virou detalhe. Ela perdeu a reputação. O papel de santa não sobrevive ao contato com uma planilha. Hoje, mantenho pouco contato com ela. Não por vingança. Não por querer criar drama. Simplesmente porque finalmente parei de pagar o preço que vinha pagando há tantos anos. E descobri que aquele relacionamento inteiro dependia desse preço. Quando você para de pagar, descobre bem rápido o que realmente estava comprando. Meu pai aparece aos domingos. Só ele. Ele nunca foi de falar muito. Mas agora está aprendendo, aos 66 anos, a perguntar ao meu filho como ele realmente está e esperar pela resposta verdadeira. Ele tem muitas visitas ao hospital para compensar e poucos domingos para conseguir fazer isso. Ele sabe disso. E, mesmo assim, continua aparecendo.
Isso não é pouca coisa. Na minha família, descobri que estar presente quando não existe nada para postar sobre isso pode significar quase tudo. Eu e Ritter também começamos a conversar pessoalmente. Ela abriu mão daquele lugar confortável que sempre teve, e isso teve um custo para ela. Nossa mãe não tem muito interesse em uma filha que decidiu parar de aplaudir. E Ritter aceitou esse preço por vontade própria. Isso foi muito mais do que eu esperava dela. Nós ainda não somos próximas. Pelo menos, não ainda. Mas nós somos honestas uma com a outra. E honestidade é uma base sobre a qual dá para construir alguma coisa. Aplausos nunca foram. E Ethan? Ethan tem 9 anos e está livre do câncer. Na semana passada, ele voltou ao Riverside para dar um oi às enfermeiras, exatamente como tinha planejado desde o começo. Ele continua quieto, continua desenhando e ainda observa o rosto das pessoas para ver se suas expressões combinam com aquilo que estão dizendo. Não sei se isso é uma ferida que vai cicatrizar ou uma habilidade que vai acompanhá-lo pela vida. Talvez seja um pouco dos dois. Mas agora ele sabe uma coisa que eu só descobri aos 40 anos. Ele aprendeu em uma única primavera algo que eu levei a vida inteira para entender. Ele sabe a diferença entre quem diz que esteve presente e quem realmente esteve. E sabe que pode escolher. Ele não precisa conquistar um lugar à mesa de ninguém sendo doente o suficiente, agradecido o suficiente, silencioso o suficiente ou pequeno o suficiente. Ele é quem decide onde pertence. Hoje fazemos coisas simples aos sábados. Nada de grandes acontecimentos, nada que precise ser comemorado. Essa é uma das coisas que ninguém avisa depois de passar por um ano como nós. Ninguém fala sobre como um sábado comum pode parecer estranho e enorme quando você finalmente recupera o direito de ter um. No último fim de semana, Ethan passou 3 horas desenhando na mesa da cozinha, do mesmo jeito que fazia antes de tudo isso acontecer. Depois perguntou se a gente podia ter um cachorro. Ficou irritado porque não conseguia acertar o sombreado do cachorro que estava desenhando para tentar me convencer. Nada naquela cena merecia uma foto. Ninguém teria feito uma campanha para arrecadar dinheiro por aquilo. Era simplesmente meu filho, sentado à mesa, sendo uma criança de 9 anos, querendo um cachorro e vivendo sua vida de um jeito comum. E era exatamente isso que eu sempre quis que alguém tivesse aparecido para compartilhar. No fim, aquela também foi a resposta para a pergunta do meu pai. Ele está vivo. O que mais você quer? Eu queria exatamente isso. Um sábado sem nada de especial. E alguém que quisesse viver aquele sábado ao lado dele. O bilhete que Ethan me entregou na festa está preso na minha geladeira agora. E finalmente quero contar o que estava escrito, porque para mim é o único final que essa história precisa ter. As 11 pulseiras estão guardadas em uma caixa de madeira na minha estante, ao lado da placa emoldurada que meu pai trouxe. A antiga, feita com marcador azul. Eu venci. Vó, você vem? Essa pergunta nunca recebeu a resposta que meu filho esperava. Ela nunca veio. E, no fundo, ela nunca viria. Mas 2 semanas depois, naquele quintal emprestado, 30 pessoas que não deviam nada a ele apareceram. E responderam a uma pergunta que Ethan nem tinha pensado em fazer. Na minha geladeira está o bilhete dele, escrito com marcador azul, com uma segunda estrela dourada desenhada no canto, igual à da primeira placa. Está escrito: Eu venci. E todo mundo que importa veio. Ele estava certo. Eles vieram. Se a sua família alguma vez pediu que você mantivesse a paz enquanto machucava seu filho, ou se você já foi a pessoa que realmente apareceu enquanto outra recebia todos os aplausos, eu gostaria de saber em que momento você decidiu colocar um limite. Conte nos comentários. Talvez alguém lendo isso hoje precise descobrir que também tem o direito de colocar esse limite. E, se essa história significou alguma coisa para você, fique por aqui. Ainda existe outra história que preciso contar. As pessoas que realmente amam você não ficam apenas mostrando fotos de que estavam presentes. Elas aparecem quando não existe nada para fotografar. Levei 40 anos para aprender isso. E Ethan levou apenas uma primavera.